sendo crentes firmes, continuar firme, mediante a realidade da vida. Salmo 73, a leitura alternada. São 28 versículos, mas são pequenos, né? Versos pequenos. Diz assim, a palavra do Senhor, leitura alternada. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Amém. Quando nós olhamos para a criação, e lá no Gênesis,
a palavra revela que o Senhor criou em 6 dias todas as coisas, e diz o texto que era bom. Que era bom. No processo, né, logo em seguida, teve um episódio, e pela desobediência, tudo veio à ruína. O que era bom, ficou ruim, deu ruim. E então, na história bíblica, sabemos, e nós não vamos discutir isso agora, mas o Senhor providencia, né, a salvação, e nessa providência levanta-se um povo, que é a igreja. Minoria, é verdade. É um povo menor, é um grupo menor. E estes, então, está inserido neste contexto. No contexto de queda, de depravação total, de ruína. E o Senhor Jesus, falando então aos discípulos, ou sobre os discípulos, ele diz: estes estão no mundo, mas não são do mundo. Esta realidade, né, dos convertidos entre os não convertidos, né, de novo, a minoria, que para mim é muito claro, o céu é para poucos. E aí você já pode pensar, graças a Deus, eu estou nos poucos. A congregação está aqui, né? Que adora a Deus, ama o Senhor, está convertido. Amém. Então é isso. Mas é uma minoria. Se a gente olhar estatisticamente no mundo, para pegar assim, aquele número que colocam aí, né, sobre os evangélicos, nós temos entre 26% e 31% da população mundial que se declara evangélico. Mas desses evangélicos, vamos olhando para os... vai diminuindo. Quando você vai falar em convertidos, está lá um grupo, e Jesus fala, apertado é o caminho. Estreito é o caminho, apertada é a porta, e poucos entram por ela. Nesse contexto, então, está a igreja, né, a minoria entre a maioria, e estes os não convertidos, né, que Paulo fala, entre eles não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram. E esta é a realidade do Salmo 73, é o assunto do texto, um salmo de Asaf, um músico que viveu no tempo de Davi. Se você olhar lá no 1 Samuel 25, está lá o relato desse acontecimento aqui. E aí, o texto fala de 2 tipos de prosperidade. A prosperidade das riquezas, né? A gente fala de material, né? Os bens. E a prosperidade espiritual. Então, quem não é rico não é próspero? Sabemos que não é isso. Então, o texto vai trazer esse assunto, né? E Asaf, então, viveu nesse contexto, viveu esse drama, esse perigo. E chegou lá no final. Que é o que eu espero, né? Chegar, e eu espero que você chegue também. Porque só começar é bom, mas não resolve. Então, a vida com Deus, ela precisa chegar, precisa ser até o final. Então, como lidar como se manter em pé? E aí você pode pensar aí, né, da sua preferência, né, manter em pé, como vencer essa batalha, como vencer essa guerra, como você vai sobreviver a essa realidade, minoria entre a maioria dos não convertidos, que puxam para trás e que pode te resvalar.
E aí as lições que nós temos no texto, para a gente não passar o perigo aqui que o músico Asaf passou, é não fazer um comparativo com os ímpios. Então não se envolve em comparativo com os ímpios. E quem são os ímpios? Se a gente olhar o texto, né, mas nós sabemos que impiedade é contra Deus. Então são pessoas que não escutam, não obedecem, Deus fala, eles não ouvem. E então, e aqui quando a gente fala disso, nem é uma questão de falar mal ou se é melhor ou se é pior. A igreja é melhor do que os ímpios? Nós sabemos que nós não somos melhor do que ninguém. O que nos faz sobreviver é o sangue de Jesus. Se tirar de nós a graça e o sangue de Jesus, somos todos iguais. Então não é questão de falar mal, os ímpios são assim. E nós vivemos um tempo em que nós temos que nos preocupar conosco. E não ficar preocupando. As pessoas podem ser o que elas quiserem. Pode ser o que elas querem. Não tenho nada com isso. É claro que o papel da igreja é trabalhar a piedade, a vida com Deus e fazer um bom testemunho para que as pessoas entendam isso. Mas os ímpios não são assim, eles não gostam de Deus, não se importam com Deus. O texto do Salmo, né, descreve muito bem, quando a gente tem o texto dizendo, eles se envolvem na soberba, eles se envolvem com a violência, falam de malícia, se gabam da opressão, gostam de oprimir. Então eles vivem assim, Paulo fala, da garganta deles urdem venenos, se a gente olhar no texto de Romanos 3, a partir do verso 10. Então, além disso, além de ser tudo isso, eles falam mal de Deus. E aí o texto, né, no verso 9, que nós lemos, você pode depois ler de novo. Já eu li muito rápido, não entendi não, volta lá e lê. Você vai ver que está tudo aí no texto. O verso 9, então, fala, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, e aí, eles duvidam de Deus. O verso 11 fala, e dizem, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E o texto do Asaf diz, além disso, são tranquilos e ricos. Então não gosta de Deus, gosta da maldade, fala contra Deus e são tranquilos e ricos. E aí a gente vê, né, esta dificuldade, né, que Asaf teve para sobreviver a essa realidade. Que no momento, Asaf não conseguiu. Se envolveu, quase caiu. Como o salmista se envolveu? O verso 3 fala assim, tive inveja dos arrogantes. Tive inveja dos arrogantes. Eles prosperam. Isso quase o levou à queda. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus pés. Então, tem um perigo. E o texto nos alerta para esse perigo. Mas, se a gente não cuidar, se a gente não prestar atenção, pode até ter queda. E aí, nós temos um segundo princípio, que é fugir do enfado. Então, primeiro, não faça comparação, porque não vai dar certo. Se abala.
Segunda coisa, não se enfada de caminhar com Deus. Não se canse de caminhar com Deus. E isso pode acontecer com o crente? Não deve, mas pode. O crente pode cansar de ser crente? Fala para mim. Nos meus mais de 10 anos, né, que eu estou convertido, nas minhas andanças, meu maior tempo é aqui na terceira igreja, mas já fui para alguns lugares, né, em outras igrejas. E aqui em Patos mesmo, né, minha história começa em Coromandel. Lá em Coromandel conheço muitos que já desviaram, descrençaram. Descrencei, não tem mais crença. Não tem mais estômago para isso, não. Não consigo, não. Você entende? Você conhece alguma pessoa com isso? Não vou mais em igreja, não. Desanimei. Quantos? Tem um hino no nosso inário, né? Novo Cântico. Quantos que corriam bem, hoje de ti longe estão. Pessoas que se enfadaram. Então, evitar o enfado, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Então, pode acontecer isso? Pode. Por causa de Deus? Não. Por causa de nós mesmos. Porque o texto, né, começa dizendo, com efeito, Deus é bom. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é perfeito. Então, o enfado não acontece por causa de Deus. O problema não está em Deus. O problema está na igreja, está em nós. E aí a gente pode acontecer essa canseira, desistir de caminhar. E isso acontece por vários motivos. Mas acontece por frustrações. E o que é uma frustração? De novo, culpa nossa, da estrutura. Às vezes as frustrações acontecem entre nós. E hoje uma das maiores frustrações que a gente vê, que desanima as pessoas de andarem, é a falta da verdade. É a meia-verdade, é um ensino errado. Então passa uma mentira para os crentes, uma ilusão para os crentes, e depois vai ver que não é aquilo, prometeu mundos e fundos, não aconteceu nada, não vai mais em igreja. Desanimou. Mas nós temos exemplos de frustrações como a de Elias. Um crente, um profeta, que depois da batalha do Carmelo, né, ele venceu, né, pela presença do Senhor, a batalha com os falsos profetas. E depois, diante da ameaça de Jezabel, Elias foge. E o texto diz que ele chega debaixo de um zimbro e pede para si a morte. No livro de Jó, nós temos a revelação de Jó amaldiçoando o seu nascimento. Coisas difíceis. Para Elias era difícil. Cara, acabei de vencer uma guerra topo. Agora vem mais ameaça. Então as dificuldades, elas podem trazer isso. Culpa de Deus? Não. Culpa nossa, na estrutura. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Arrumar um jeito de não
se perder na caminhada, não desanimar. Então, isso estava acontecendo com Asaf. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Diz o verso 13. Então, diante da aparente inversão de valores, onde os ímpios prosperam e os crentes prosperam, mas não sabem, porque a gente fica olhando para as coisas que a gente vê. Nós estamos prosperando e a gente está enganado, porque o nosso coração nos engana. E aí vem essa dificuldade. Então, diante dessa situação, Asaf está dizendo, em outras palavras, que me adiantou ser santo? O que me adiantou guardar puro o coração? O que me adiantou ser crente por tanto tempo? Como disse, muitos crentes desanimados, enfadados das coisas santas, porque estão olhando para a realidade dos ímpios. E aí já não tem prazer mais na palavra, não tem prazer na comunhão, não tem prazer mais no culto, não se envolve nas missões, nas ofertas, nas campanhas, nos jejuns, nas vigílias. Tudo isso se tornou inútil. O coração não está puro. Tudo isso se tornou um grande enfado, um grande peso. Então, o exemplo de Asaf estão com a visão distorcida, miopia visual, miopia espiritual. Pois de contínuo, diz o verso 14, sou afligido e cada manhã castigado. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Tudo cansativo, muito cansativo, um enfado. E o que Asaf está fazendo aqui agora? Perdendo a batalha. Não para os ímpios, para os inimigos. Não por causa de Deus, mas por causa dele mesmo. Perdendo para ele mesmo. Então, queridos, diante de uma igreja, de uma realidade que nós estamos inseridos e somos minoria dentro ou entre a maioria, o maior inimigo, às vezes, é nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos. Diante dos desafios, como não desanimar? Então, olhar para essa realidade de Asaf e pensar. Como é que nós estamos hoje? As coisas muito difíceis. Está difícil, queridos, está difícil. Eu sei que está. Às vezes a canseira, mas o desafio é fazer uma avaliação das nossas vidas. E não perder para nós mesmos em detrimento dos inimigos. Desculpa dos inimigos. Os inimigos estão prosperando. O mundo é só alegria e nós estamos aqui. E a vida está perdendo, desanimados. Mantenha puro o coração. Mantenha-se, não se enfade das coisas santas.
Maior desafio, queridos, da igreja hoje, já pensando naquilo que é importante para nós, porque o que Asaf passou, ele passou, mas ele não desanimou, ele não perdeu a batalha. A gente vai ver no final que isso não aconteceu com Asaf. É tempo da igreja pensar e arrumar um jeito. Que jeito? Jeito de olhar para nós mesmos. Jeito de perceber as nossas dificuldades, se não são nossas mesmas. Não ficar culpando as estruturas ou os outros. Situação do mundo, situação do não sei o quê. E pedir ao Senhor que nos dê coragem para ter coragem. Pedir ao Senhor que nos dê vontade de ter vontade. Renova dentro de mim um espírito inabalável, diz o salmista, num tempo de grande dificuldade. Culpa dele. Então a culpa era de Asaf, um crente, um músico, que se envolveu olhando para os perdidos e querendo ser igual, e deixou o coração ser tomado por essa falsa realidade, e enfadou. Que me adiantou ser santo? Não adianta, queridos, ficar 20, 30, 40 anos e depois desanimar, por causa das dificuldades do mundo, por causa das aflições que Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. E as aflições estão no nosso coração, não é no mundo não. Nós estamos num mundo que nos atinge, as aflições estão na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. E isso se resolve quando nós olhamos para Deus. Então não perca a batalha para si mesmo. Mantenha puro o seu coração. Goste de Deus, goste das coisas santas. Se envolva. Ore ao Senhor, Pai, renova o meu coração, tira de mim aquilo que está sendo ruim, porque as coisas estão ruins é em mim, não é em Deus. E tenho certeza, se você orar, isso vai acontecer. Porque você é a igreja, você não é ímpio. Você é a igreja, você não é contra Deus, você é a favor de Deus. Deus te chamou para andar com Deus. Começa a orar e ora certo. Porque às vezes nós queremos orar, mas orar, que Deus aprova a nossa oração. Senhor, faça com que eu fique rico. Senhor, faça que eu seja assim, assim, mas não vai fazer. Senhor, faça que eu tenha prazer no Senhor. Senhor, faça que eu seja com coração puro. Senhor, faça que eu leia a sua palavra, que eu goste do Senhor, que eu tenha prazer nos átrios, que eu tenha prazer no evangelismo, que eu tenha prazer nas missões, que eu tenha prazer na reunião das sociedades, que eu tenha prazer de adorar, que eu tenha prazer na EBD. Não deixe que as dificuldades, o comparativo com os perdidos, te tira a bênção do melhor que Deus tem para você. E por último a gente tem na palavra de Asaf, nós vencemos ou mantemos de pé no mundo caído, quando nós visualizamos a derrota do inimigo. Ah, mas o inimigo vai derrotar? Vai. Inimigo de Deus não chega lá. Pode ter certeza. E aí o Asaf, ele viu isso. A conclusão foi que o inimigo não interferiria na sua vitória. O salmista conclui:
achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Verso 17. Tudo era um enfado, tudo era um comparativo e quase resvalaram os meus pés, quase perdeu, quase desviou, quase desistiu. Mas aí quando o Asaf visualiza a presença de Deus e distingue a prosperidade dos ímpios e a prosperidade dos crentes, ele avançou. Então o inimigo pode até nos atingir a estrutura, e ele tenta, que é às vezes, os nossos sentimentos e emoções, ele nos atinge, né, pelas as percepções, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente sente. Então tudo isso pode acontecer, pode chegar. Porque também pode tentar nos atingir na nossa estrutura física. Mas nós sabemos que ele não interfere naquilo que é mais importante, que é a nossa vida espiritual. Quem pode interferir naquilo que Deus fez por você? Quem pode te roubar de Deus? Quem pode te tirar da presença de Deus? Ninguém pode tirar. A não ser que você seja um pelagiano. Você seja um semi-pelagiano, que acredita na salvação pelas obras. Hoje você está salvo porque você fez coisa boa. Amanhã você não fez, você está perdido. Então, aí não tem segurança nenhuma. Mas a vida do crente, nos tempos eternos, Deus escolheu salvar uma igreja. E Jesus disse: ninguém arrebata as suas ovelhas, as minhas ovelhas da minha mão. O apóstolo Paulo, quando trata do assunto de salvação, no capítulo 8 de Romanos, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Porque a estes predestinou, chamou, escolheu, santificou, glorificou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém interfere. Mas a visão míope, o comparativo com os ricos, com os ímpios, com aqueles que não gostam de Deus, atinge a nossa estrutura e a gente fica querendo coisas que não têm valor nenhum diante de Deus. Mas o salmista diz: agora eu percebi o fim deles. E o fim deles é logo ali. Porque as coisas materiais, a vida sem Deus, acaba. Mas aqueles que amam o Senhor, que se apegam ao Senhor, que andam com o Senhor, a prosperidade espiritual é eterna, é para sempre. Todavia estou sempre contigo. E aí o salmista faz aqui uma meia-culpa. Quando, verso 21, quando o meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, falando mal,
azedo, ranzinza, chateado, aborrecido, cansado, queria nada, jogando culpa nos outros, abandonando tudo, largando tudo. Embrutecido e ignorante. Era um irracional a tua presença. Todavia, sou crente, estou com o Senhor. Está tudo ruim, mas eu sou do Senhor. Você já esteve numa situação dessa? Gente, eu sou da igreja, mas parece que eu não sou. O negócio é tão difícil, eu não estou querendo nada. Isso é uma possibilidade e acontece com a gente. Mas como nós temos uma boa informação bíblica, um bom conhecimento, a gente sabe que eu sou de Deus. Eu vou com Deus. Eu não vou deixar. Eu brinco, né, lá na igreja, que é assim, tá ruim para você? Pula fora da arca. Se na arca está ruim, pula fora. Pode ir. Você vai ver o que é ruim. Que às vezes a gente está na bênção, na igreja, que é um lugar bom, que Deus é bom, a gente está um bruto, um irracional, um escroto. Desculpa a expressão. Mas o salmista diz, mesmo nessa dureza, eu confesso que sou do Senhor. Estou sempre com o Senhor. E aí ele fala, todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho. E depois me recebe na glória. Quem tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. A prosperidade fica, os bens materiais ficam, a vida sem Deus tem um fim. Mas para nós, para o Asaf, é para sempre. Deus tem herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, o Senhor tem misericórdia de nós. E se tiver difícil, vai. Se tiver triste, vai. Se tiver querendo desanimar, pega com Deus. Pede ajuda. Alguém para te ajudar. Fala com o pastor, fala com a sua líder, fala com o seu líder. Chama alguém, ora por mim, um vizinho crente. Até o Espírito Santo falar o seu coração, assim, o Senhor tem para mim o melhor. Ele destrói os inimigos, mas a mim, a herança, preserva. É para sempre. E mais do que isso, eu quero, além de refúgio, continuar proclamando os seus feitos. Você começou quando? Pensa aí. Quando é que foi sua conversão? Converteu mesmo? Ou convenceu? Está convencido ou convertido?
Nasceu de novo? Quando é que foi? E agora, como é que está? Quanto tempo? Ah, teve uns negócios difíceis. Teve umas fases dificílimas. Não, tudo bom. Não tive problema nenhum. Me conta esse segredo aí. Pastor Jeremias fala assim, você nunca teve crise, eu vou arrumar uma crise para você, porque não é possível, só você. Não tem como. Então, se você tiver assim, uma pegada meio complicada, mas está tranquilo, vai. Mas eu quero chamar a atenção para hoje. Como é que você está hoje? Chegou até aqui? Palavra, querido, é para nós aqui. Senhor, eu entrei na presença do Senhor, não interessa o que passou. Ah, eu tive inveja. Teve, passou. Ah, eu tive desanimado. Passou. Agora é para frente. E aí o salmista fala, o Senhor é meu refúgio. O Senhor guarda a minha herança. Aleluia. Guarda a minha herança. A vida aqui é muito boa. Vamos viver o que a gente puder. Vamos fazer tudo para a gente não ter tantas aflições, nem problema. Mas no céu é melhor. A herança que o Senhor tem para nós é muito melhor. O Asaf fala isso. E eu quero chegar lá falando das coisas boas de Deus. Proclamando, louvando, evangelizando, perguntando às pessoas como é que elas estão. Como é que você está? Você quer um Jesus para você? Você conhece Deus? Eu vou te contar uma história. Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Deus é o Deus que alimentou o seu povo no deserto. Deus é o Deus da provisão. Você começa a contar a história. Deus é o Deus que mandou seu filho para te salvar. O seu pecado te mata, mas Jesus te salva. É isso que você tem que fazer. Aleluia. Quero proclamar as virtudes de Deus. Quero falar de Deus. Peça ao Senhor para te dar alegria. Peça ao Senhor para renovar a sua visão. Peça ao Senhor para trazer, recobrar no seu coração, na sua mente, a sua herança. Sua herança com Deus é eterna. Não obstante sermos minoria, o Senhor é conosco, queridos. E o Senhor, Ele tem um remanescente fiel a essa igreja. A igreja reunida aqui, mas a igreja reunida em toda a face da terra. Irmãos aqui e ali, em lugares onde é proibido o evangelho, é proibido orar, é proibido cantar, os irmãos estão lá e nós estamos junto com eles. Nós estamos aqui como igreja. O Senhor é aquele que nos conduz, em detrimento dos ímpios, em detrimento das dificuldades. O Senhor é Senhor. E Ele nos conduz uma caminhada eterna, vitoriosa, renovando as nossas forças. Que o Senhor te abençoe, me abençoe. Ore por mim, vou orar por você. Sem isso a gente não consegue, viu? Lembra lá e fala, estou orando agora. Separa lá um tempo para você orar de manhã, à noite. Leia a palavra, ore com seus filhos, ore com sua esposa. Não deixe de caminhar com Deus, de usufruir de Deus, que é muito melhor. Essa é a verdadeira prosperidade. A prosperidade espiritual. O Senhor nos abençoe. Feche seus olhos. Não, vamos cantar primeiro, né? Combinei com o Hugo, né? Uma música. Abençoados aí, os meninos, né? Depois nós estaremos orando depois da música, tá bom? Adore o Senhor aí, e já vai orando, agradece, faz uma avaliação, faz assim, eu quero ir até o final com Deus, vou firme, Senhor, me ajuda, vai orando aí.
Se coloque de pé. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Senhor, te adoramos, que o Senhor, na sua grandeza e poder, se fez revelar em Cristo para nos salvar. Nos deu, Pai, na revelação, a instrução da palavra. Pai, fortalece o nosso coração, ó Deus, diante da realidade, Pai, de muitos inimigos, de dificuldades, Senhor, de injustiças, de dores, de culpas nossas. Não permita, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que ninguém se desvie, se desanime. Ao contrário, Pai, renova nossas forças. Visita-nos, Pai, com um milagre. Ó Deus, quanto nós precisamos de milagre. Milagre, Deus, para entender a Tua palavra. Milagre, Deus, para perceber a Tua presença. Milagre para perceber, ó Deus, o quanto o Senhor é bom, cuida de nós. Mas o milagre, Deus, para vencermos as nossas dificuldades, pecados, as tendências, ó Deus, das nossas fraquezas, perigo de queda. Pai, agora peço que o Senhor, com a Tua mão de poder, cuida da família, do marido, da esposa, dos filhos, das crianças, dos idosos. Cura os enfermos, Pai. Alivia as dores e renova a fé. Dá-nos, Senhor, direção segura. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a olhar, firmar os nossos olhos no Autor, Jesus, aguardando o seu retorno para a glorificação da sua Igreja Santa. Em nome de Jesus. Amém e amém.